Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ZaioCast. E no episódio de hoje, nós estamos com um convidado, cara, mais que especial, né? Já rolou o podcast antes do podcast. Isso é sempre um bom sinal, né? Sempre um baita sinal. E esse cara sabe muito sobre, olha só, intraempreendedorismo, assunto incrível que eu adoro debater, vendas, marketing, internacionalização de empresas, muito bacana também, dentre outros assuntos. O currículo ele é extenso, né? Mas antes de apresentar o nosso convidado, estou mais uma vez aqui com o meu sócio. Bora, hein? Bora para mais uma para conta, né? E o Gustavo tem um recado importante para passar pro pessoal. Cara, esse recado aqui é muito importante, tá? Eu tenho um recado para você que é alavancar as vendas da sua empresa através da internet, tá? A Zaio Digital é uma assessoria de marketing completa que já fez centenas de empresas a serem alavancadas através da internet. Se você quer esse feito tão importante, que tem um QR Code, escaneando esse QR Code, você vai ter a oportunidade de trocar uma ideia com o nosso time aqui e ver de que forma a Zaio pode contribuir para o sucesso da sua empresa. Afinal, a empresa que não vende, quebra. É isso, né? É muito importante, né? Perfeito. Viu? Combinadinho, né? Um da escada pro outro, né? Vocês ensaiaram antes de eu chegar, né? Com certeza. Pessoal, reforçando também para nos seguir na rede social, @ZaioDigital, @ZaioCast, o nosso site, zaiodigital.com.br. Curtam, comentem, compartilhem para que a gente possa continuar entregando conteúdos e saber que a gente está no caminho certo aqui, trazendo conteúdo de valor para vocês, que esse é o nosso propósito, tá bom? Então agora nós vamos... eu tentei fazer um resumo aqui do teu currículo, que é muito extenso, né, cara? Rico. Me permite aqui fazer um resumo dele, tá? Toca a ficha. Bruno, palestrante, escritor, empreendedor, mas que até recentemente empreendia dentro de diversas empresas que são referências nacionais, como a Kremer S.A., a Raco Etiquetas, Tecnoblue, Grupo Lince e Altenburg. Cara, incrível, hein? Só empresa referência. Sim. Também essas empresas são meio loucas. Você acha? Eu acho que não, hein? Acho que eles são inteligentes. E também é coautor do livro Offline, Por Trás dos Bastidores, é isso? É isso mesmo. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Luiz, Gustavo, obrigado a toda a audiência do ZaioCast. É uma alegria muito grande estar aqui. Espero fazer a diferença, espero deixar aí alguma mensagem legal e que essa mensagem possa, de alguma maneira, ajudar a audiência a mudar de patamar, a contribuir, a se conectar. Acho que tudo é válido e espero ser útil aí e contribuir para a galera. Com certeza. A gente estava conversando aqui, já, como eu disse, né, rolou um podcast antes de a gente começar a ligar as câmeras, né? Isso é sempre muito positivo, porque tem muita sinergia, né? O nosso Sim. papo, ele conectou muito. E Bruno, é recente que eu te conheço. Eu comecei a te acompanhar nas redes sociais pelo nosso ciclo de convivência ali das pessoas que a gente conhece, né? Exato. Eu fiquei muito encantado ali, primeiro com o teu currículo, quantidade de coisas que tu já fez, e também pelos lugares que tu já visitou, pelos princípios que tu defende. Achei muito legal, fiquei muito feliz. Obrigado. Mas para quem não te conhece, assim como eu não te conhecia, conta um pouquinho da tua história que te fez chegar até aqui. Conto sim. Vou lá em Goiânia, Goiás, porque eu sou natural de Goiânia, Goiás. Eu sou filho de comerciantes, né? A família do meu pai são comerciantes. Sou irmão de 3, do Hugo e da Camila. Minha mãe, Belkis, meu pai. Minha mãe é uma advogada. Por influência da minha mãe, eu me graduei em Direito. Então, eu sou de uma geração, hoje aos 42 anos, eu sou de uma geração que a gente começava a trabalhar cedo, né? Quanto queria, né? Alguns amigos da adolescência não quiseram muito, mas eu sou daqueles que quis começar a trabalhar cedo. 11, 12 anos, trabalhei ali com tio Valber numa autopeças, era office boy, fazia banco e tal. E aí, desde então, vim na minha jornada de trabalho e muito estudo. Sou um apaixonado pelos estudos, gosto muito de estudar. Acho que a bagagem acadêmica enriquece a experiência, né, a prática. E com 18 anos eu começo a minha carreira como operador de telemarketing. Foi muito rápido essa passagem, porque logo eu já virei supervisor. E na Brasil Telecom, que foi meu grande emprego, meu primeiro grande emprego, ou o primeiro de carteira assinada, se assim posso dizer, eu tive a oportunidade de morar em várias cidades brasileiras. Cuiabá, Campo Grande, Brasília. E nessa minha andança, Goiânia, né, onde tu começou, nessa minha andança eu conheci uma pessoa, Regina Vigliso, de uma empresa certificadora de call center, de televendas. Isso eu tô falando, gente, de mais de 25 anos atrás, tá? Porque eu tinha 18 para 19 anos. É só o tempo de vida do Gustavo. É o tempo de vida do Gustavo. Olha pra tu ver, cara. E aí, essa empresa de certificadora estava fazendo um trabalho em Blumenau, Santa Catarina, e como eu já era rodinha no pé e tinha morado em várias cidades,
eles estavam aqui ajudando uma empresa chamada Kramer, que tinha acabado de fazer um movimento bem agressivo para aquele tempo, que era de reduzir representantes comerciais e fazer vendas através do telefone. Não era uma época que existia internet como ponto de venda, canal de venda, e aí o televendas era o que era disruptivo na época. E eu era quase que um especialista nisso, porque, por exemplo, em Campo Grande, a minha equipe chegou a ter 800 pessoas. Caramba. E aí, quando eu volto para Goiânia e vem esse convite para vir para Blumenau, a gente abre aqui uma central de vendas da Kramer com 152 posições de atendimento, de largada 300 pessoas, mas a gente teve auge de ter 500 pessoas. E aí eu venho para Blumenau, me mudo para Blumenau. E aí concluo, até me formo aqui, começo o meu curso de Direito em Goiás, na PUC, mas termino aqui na Uniaselv. E logo depois faço uma graduação de Administração de Empresas, e logo depois faço uma pós-graduação de Administração de Empresas pela FGV, e logo depois eu faço uma de Marketing na SPM de Floripa, ali na ACAD. Foi a minha última pós. E aí, da Kramer, tem uma jornada muito legal, assim, administrando o Televendas como canal de vendas da Kramer, como principal canal de vendas. Logo depois da Kramer, eu vou para Raco Etiquetas. A minha jornada de Raco Etiquetas chega próximo de 8 anos. Uma passagem rápida pela Tecnoblue. Depois, volto para a Raco e aí concluo essa jornada da Raco de quase 8 anos. Venho para o Grupo Lins, daqui de Gaspar. Fui gerente de exportação da Círculo, depois diretor de internacionalização do Grupo Lins. E aí faço essa migração. Passo pela Texcotton muito rapidamente e agora estou na Altenburg há 3 meses. E aí faço essa minha jornada, passando pelas cadeiras, gerente comercial, primeiro gerente de canal de vendas, do Televendas, sempre muito ligado à área de vendas. Gerente comercial, logo depois gerente de marketing na Raco, que foi quase 6 anos nessa cadeira de gerente de marketing. Tinha acumulado ali a gerência de exportação, inteligência de mercado, exportação, grandes contas. E aí agora eu finco o pé na cadeira de gerente comercial e cuido de áreas comerciais. Então esse é o resumo do Bruno, que sai lá de Goiás, passa por Cuiabá, Campo Grande, Brasília, chego em Blumenau e aqui quero permanecer. É daqui no máximo para o litoral. Que legal, que legal. Ô Bruno, e é massa a gente falar sobre essa diferença, até a gente pode trazer momentos diferentes até da questão comercial. Sim. E até dessa mudança de rota, né? A mudança de forma de vender, que foi o que a Kramer implementou isso em que ano? Eu tô falando de novembro de 2006. Novembro de 2006. A data que eu cheguei aqui, novembro de 2006. Uhum. Eu já até tive uma conversa com o Ricardo aqui no podcast, a gente conversou bastante sobre esse assunto também. Sim. Que é a questão de muitas empresas, a gente conversando com indústrias, de pequenas até grandes indústrias, que muitas vezes até ficam... Eu sempre falo assim que a carteira de cliente muitas vezes não é nem da empresa e sim do representante. O representante comercial. A Kramer fez um movimento de mudar isso, trazer mais para dentro, através de outros mecanismos, né? Sair de um field sales, entrar mais para uma linha de inside sales. Cara, como é que foi essa mudança ali e como é que foi a tua participação nesse processo? O que tu pode comentar Gustavo, disso? não, sem dúvida. Gustavo, assim, o que a gente tem, né? Vamos rapidinho para 2024, depois eu vou lá no 2006. Cada vez mais, eu acho que o empresário, o empreendedor, ele precisa ter a consciência daquilo que a gente lê muito na internet, que é assim, quem escolhe o canal de compra é o próprio cliente. Perfeito. E quando eu tô em 2024, e aí cada vez mais as novas gerações estão preferindo comprar pelos meios mais cômodos. E na verdade é assim, é comprar aqui e receber lá, é ir fisicamente e receber em casa. Essa questão da omnicanalidade está cada vez mais presente. A nossa região, por que eu vim para a resposta primeiro para 2024, antes de ir lá em 2006? Nós, à frente de equipes e de empresas, porque agora eu também empreendo, a gente precisa ter a consciência de que o cliente tem que estar no centro, Gustavo. E é o cliente quem escolhe o canal que ele quer comprar. Se você, como empresário, só disponibiliza para o teu cliente o representante comercial como o único canal de contato, ou o inverso, só o e-commerce como teu único canal de vendas, você pode estar limitando o crescimento ou a escala do teu negócio. Então, eu acho que tem que fazer parte das nossas mesas estratégicas, dos nossos planejamentos estratégicos, das nossas decisões, ter mais canais de vendas. Então, acho que agora em 2024 isso está cada vez mais claro. Quem não está bebendo dessa água, cuidado, que pode ser que um concorrente seu faça na tua frente. E aí você vai amargurar a não decisão de não ter sido primeiro, de não ter sido precursor.
E aí pode amargurar, não crescer no teu negócio por só entregar para o teu cliente um único canal de contato, um único canal de vendas. Então, vou voltar lá em 2006. Em 2006, a Cremer passou por uma dificuldade financeira muito grande, já vinha de alguns tempos. E aí ela foi vendida para um banco, que era o banco Merrill Lynch, que tinha muita conexão com os Estados Unidos, muita conexão com grandes empresas do Brasil. Eles já compravam empresas com dificuldades financeiras no Brasil. E em 2006 ele tinha uma consciência que o cara da farmácia, o lojista de pet shop, que era um dos canais que a gente tinha, o cara do hospital, muitas vezes ele não tinha mais tempo de receber o representante em 2006. E precisava dar mais uma opção para ele comprar. Naquela época, era menos e-mails e mais fax. Só a mesa de fax da Cremer era isso aqui. Devia ter 20 fax. Cuspia pedido o dia inteiro de cliente que não queria falar com o representante. Ele queria falar direto com a companhia. E eu entendo que eu não participei dessa estratégia. Eu fui coadjuvante na estratégia, mas eu fui o executor da estratégia. Eu fui o artista principal da implantação do Televendas junto com uma equipe. Ninguém faz nada sozinho, só para ser cauteloso e muito carinhoso com quem estava comigo naquela época. Eu fui coadjuvante da estratégia e a estratégia deles era exatamente essa. Cara, vamos criar um novo canal. E eles não brincaram em serviço. Começaram, primeiro 30 posições, 60 posições. Quando chegou nas 152 posições, era grande, mais de quase 500 pessoas. Precisa ter um gestor que entende de televendas aqui. E aí o Bruno vem. E foi muito bem sucedido. Óbvio, eu tinha canais que voavam mais rápido. Por exemplo, o canal Odonto, dentistas. Cara, o dentista, ele aderiu de primeira. Tanto é que a gente tem uma potência mundial aqui na nossa região, porque Dental Cremer depois foi comprada pela Henry Schein dos Estados Unidos. É uma potência, é uma empresa de bilhões. Está aqui na nossa região. Então, o dentista, ele aderiu primeiro. A farmácia aderiu talvez um pouco mais lento. O hospital, um pouco mais rápido, porque precisava de praticidade. E aí, cada canal ia vencendo a tua jornada. E aí, cara, foi fazendo aquela virada. Hoje, em 2024, eu tenho amigos que me chamam para tomar café. Falam, cara, eu tô com muita dor de cabeça com o meu televendas. Ele tá competindo com o meu representante. Eu tô com muita dor de cabeça com o meu e-commerce, porque tá competindo com a minha loja, sabe? Discutir canais, cara, é a agenda hoje de um diretor, de um CEO, de um dono de um empreendimento, cara. Discutir canal e ir aparando essas arestas já é dia a dia. Tenho pena de quem não tá com isso na agenda no dia a dia, quem não tá discutindo isso, quem tá longe desse tema. Mas eu acho que muitos pequenos empreendedores negligenciam isso, sabe? No dia a dia, a gente... Eu peguei alguns casos, por exemplo, eu vou contar uma história, de uma empresa que vendia produto para noivas. Ok. Noivas. O que acontece? Tinha um e-commerce, ela rodava tráfego para esse e-commerce, ok. Só que as vendas não se realizavam no e-commerce. Se realizavam onde? No WhatsApp. No WhatsApp. No WhatsApp. Nossa, olha a pandemia que aconteceu. Brasil inteiro, anunciava o Brasil inteiro, não comprava no e-commerce. Passou pro WhatsApp. Compravam no WhatsApp. Olha qual era o que ela queria fazer. Melhorar a plataforma, achava que o problema era a plataforma do e-commerce. Quando que, na verdade, era... Cara, o canal de vendas, a noiva quer se comunicar, porque normalmente é o momento onde elas querem atenção, onde elas querem mais informações, querem um tato, querem um vídeo, querem um atendimento mais personalizado. Mas a minha pergunta, rodando tráfego para aquela página, quantas pessoas evacuavam de lá? Sim. Gustavo, eu assisti uma palestra do presidente da WhatsApp no Brasil, no último Fórum E-Commerce Brasil em São Paulo. E aí ele deu, assim, aquela palestra na plenária, com dezenas de milhares de pessoas assistindo, e ele falando, nós temos hoje universidades dentro do Brasil, muitas, e 80% das matrículas são feitas no WhatsApp. Nós temos agências de turismo, e na jornada de compra do cliente, é definidor ter um WhatsApp bem alinhado. E em 2024, tem muito empresário e conhecidos meus colegas que proíbe o WhatsApp na empresa. O WhatsApp é canal. O WhatsApp é canal. É só a gente aqui na nossa região ver o comportamento de algumas cooperativas de crédito que já faz tudo no WhatsApp. Eu estou brincando há 2, 3 anos sem visitar uma agência bancária. Sim. Tudo. De financiamento, trocar de carro, a comprar um imóvel no WhatsApp. Documento, assinatura digital. Então, cara, o WhatsApp é canal. É canal, assim como um televendas, assim como um e-commerce, ou ele é complementar a um canal. Perfeito. Eu acabei de vir do mercado de moda.
né? Lojistas. Vocês não fazem ideia o volume de lojistas, o que eles vendem no WhatsApp. Eu dei uma palestra recente no CDL de Blumenau e eu chamei a atenção do empresário do potencial que ter um bom WhatsApp, ter gente bem treinada, ter script de vendas de WhatsApp, ter CRM, argumento né? de vendas, ter vídeos, ter fotos bem feitinho para mandar instantaneamente, porque o presidente do WhatsApp fala, você diminui a tua conversão pela metade se você demora mais que 2 minutos para dar uma resposta. Se você demora 10 minutos para dar uma resposta, ele falou isso na palestra, sua conversão chega a ser próximo de 0, alguma coisa. Quantas vezes você já fez um WhatsApp para uma empresa e ela respondeu no dia seguinte? Eu te pergunto, no dia seguinte, você já não comprou com alguém? Claro que sim. Você já comprou com um concorrente. Se for para dar resposta no dia seguinte, é melhor não ter. Você está passando vergonha. Perfeito. O WhatsApp é a tua oportunidade de tu ter uma segunda loja, um segundo negócio. É um canal. Claro que sim. Aqui em Blumenau, aqui em Gaspar, onde vocês estão, existe um rapaz que tem uma empresa de impermeabilização de estofados e ele dá palestras no Brasil inteiro, porque o negócio dele é 100% WhatsApp. 100% WhatsApp. Equipe treinada, um ambiente tão lindo quanto vocês têm aqui. Todo mundo, cara, WhatsApp é vídeo. Eu tenho um pet. Qual é a cor do teu pet? Ele tem vídeos por cor do pet para dar rapport pro cliente, porque o cliente no WhatsApp, quando ele fala, cara, eu preciso impermeabilizar meu estofado. Nossa, você tem um cachorrinho caramelo? Já vai um vídeo de um cachorrinho caramelo andando em cima do sofá e mostrando que não mancha o produto dele. O produto dele protege. O cliente, é isso que eu preciso. E aí vem o cross-selling, né? Ou o upselling. Mas eu também tenho isso para pet. Eu também tenho aquilo outro. E ele começa a desenvolver uma jornada de vendas no WhatsApp. Ele é de Gaspar. Ele dá palestra em Blumenau inteiro, em todo lugar, todo canto do Brasil. Ô Bruno, eu tenho uma percepção de que Paulo a galera Nava. às vezes dá uma negligenciada e uma subestimada Sem dúvida. no WhatsApp. Sem dúvida. Como um canal. E é um baita canal, É um né? baita canal. Não é menos, tu não tá sendo menos... Tá sendo arcaico. Não, tu Não, tá sendo pelo não, contrário, né? Pelo contrário. Se você investir nisso, eu acho que o legal de quem estiver nos assistindo é saber desses cases, né? Claro. Eu demais. não vou falar o nome da empresa dele, porque não, né? Eu acho que não, sei lá, não é correto, mas o Paulo Maba, é o meu amigo Paulo Maba. Quem me seguir lá vai ver ele, vai ver, cara, ele dá dicas de WhatsApp o tempo inteiro. Cara, Bruno, mas o meu negócio é uma lavanderia. O meu negócio é uma loja de sapato. O meu negócio é um pet. Cara, será que aprender com benchmarking desse cara, será que não é um baita case de você ser o primeiro a fazer o que eles chamam de first movers, né? Cara, seja tu seu first movers, invista no teu WhatsApp, tenha equipe dedicada, gere tráfego para isso, faça o compartilhamento, internet com WhatsApp, a tal da venda assistida, cara, e assim vai. Eu acho que, de novo, fazendo uma empatia, né? Eu jamais quero ser pouco empático ou pouco carinhoso. Nós, como um todo, eu vou me incluir nessa, nós somos muito fadados a entrar muito no operacional, nos nossos negócios. E se a gente não tem tempo nem de sair de dentro do operacional para ver essas oportunidades, eu acho que tá aí o grande pulo do gato. A gente precisa ter tempo de estar ouvindo um podcast, de se conectar, pegando o nosso início da conversa, de aprender com o case do outro, de assistir, de marcar um café com o outro, marcar um jantar com o outro, estar em confrarias, associações, eventos, e aí você aprende, cara, olha aqui, o cara tem uma loja de impermeabilização, receita 80, 90. Eu falo sobre isso, né? Onde, se você tem clareza de onde deveria estar gastando mais energia no teu negócio. Exato. E muitas vezes a gente está gastando muito do nosso tempo em operação e não na parte estratégica, não na parte de vendas, não na parte de relacionamentos. E que, por diversas vezes, nós cometemos esses erros. Sim. Então, a gente vem aprendendo isso na prática e, vamos trazer isso para as pessoas para elas refletirem também. Mas não é nem isso que eu queria te perguntar. Toca a ficha. A gente começou a falar ali sobre a Kremer, sobre esse teu início lá. O canal. O que eu queria entender, porque assim, o empreendedor, quando ele começa a empresa dele, ele é uma empresa, aí ele precisa ser capacitado, normalmente é assim, né? Tecnicamente para entregar algo, daqui a pouco ele precisa de uma outra pessoa, ele junta com um sócio, e ele vai precisando aprender novas habilidades. Exato. O intraempreendedor, no teu caso, foi a mesma coisa, porque você liderou times diferentes, setores que se complementam, às vezes setores um pouco diferentes e tal. Até. Como é que funciona esse teu processo de capacitação? Como é que tu veste essa skin de, cara, agora eu sou cara de marketing aqui, onde tu busca conhecimento, com quem tu se conecta, como é que a tua cabeça
Porque, de novo, isso funciona para ambos. É a pessoa que está crescendo dentro de uma empresa e quer se desenvolver, então ela vai sentar em várias cadeiras ali. Perfeito. E o empreendedor, dependendo da fase da empresa, também sentará em cadeiras diferentes. Como é que funciona para ti isso? Luiz, eu vou agora vestir aqui a armadura do intraempreendedor. Que é Perfeito. aquele colaborador que vê o negócio como seu, com visão de dono. Perfeito, Né? adoro isso. Eu acho que existe um mosquitinho chamado que é o mosquitinho da curiosidade. É o mosquitinho do querer mais, do não estar contente. É o mosquitinho do, cara, eu posso mais. Ou até o mosquitinho de, cara, quero fazer jus ao dom que eu recebi ao ter nascido, sabe? A gente recebe tantos dons. Alguns recebem um pouco mais do dom da comunicação, outros um pouco mais do dom da arte, o dom da educação. Enfim, os vários dons que a gente recebe. Eu acho que todos os dias, vou tentar responder isso com uma analogia que eu ouvi recentemente do Thiago Nigro. Você quer ganhar na Mega Sena. Para você ganhar na Mega Sena, você tem que comprar o bilhete, concorda comigo? E o Thiago Nigro fez uma analogia recentemente num podcast que ele fala assim, e se eu te falar que o bilhete da Mega Sena, e um bilhete da Mega Sena para você vale algum valor, né? R$4, R$3, R$5, enfim. E se eu te falar que eu vou te dar todos os bilhetes da Mega Sena, mas a R$0? Todos os dias a gente recebe um novo bilhete da Mega Sena a R$0. Que é o de estudar um pouco mais, de se conectar um pouco mais, de assistir podcast, escolher o que assiste, escolher o que... Então, a jornada do intraempreendedor, do colaborador que quer crescer, tem que receber esses bilhetes da Mega Sena todos os dias e fazer jus a ele. Da conexão, do não parar de estudar, do gostar de ler, do exercitar mentalmente, de tornar o cérebro elástico, aberto a novas possibilidades, abertos a novos estilos de liderança, abertos a novos canais, abertos ao que o mundo, a transformações do mundo. O mundo está numa constante transformação. Se eu for olhar o Bruno de 2006, o Bruno de 2024 é um cara completamente diferente. Um cara que se graduou em Direito, depois ADM, eu fui forçado a fazer administração, depois eu fui forçado a fazer uma cadeira de marketing. E o principal, um detalhe muito importante que quem convive comigo mais de um dia sabe, eu escolhi a cadeira de marketing na ESPM de Floripa só porque as aulas eram presenciais. Para eu me conectar com gente. E lá eu me conectei com gente muito fantástica. A gente está aqui no WhatsApp, no celular, falando o tempo inteiro sobre dores, sobre eventos, sobre sugestões. Gente, preciso de um livro sobre isso. Então, a resposta que eu te dou para isso é mais ou menos essa a resposta que o Thiago Nigro recentemente, essa analogia que ele fez num podcast. Nós recebemos bilhetes da Mega Sena todos os dias. E vai ter um momento que o bilhete vai ser premiado. A gente vai tirar alguns milhões. E esses bilhetes premiados são os mais variados, não são só monetários. E eu acho que a carreira do intraempreendedor é essa, do colaborador que quer se destacar. Ele tem que ser incansável na busca por mais. Quantos de nós, eu conheço muita gente, estuda durante o dia, faz faculdade durante a noite, no final de semana está fazendo uma outra atividade. Quantos de nós trabalham em 2 empregos e ainda estuda e ainda está equilibrando vários pratos? Por que eu vou me dar o luxo de estar numa posição de analista, coordenador ou gerente, 18 horas, caiu a caneta, eu vou para casa. Fazer o quê? Então é aí que vai separar quem aproveita ou não o seu bilhete da Mega Sena, todos os dias. Cara, sensacional, sensacional, sensacional. Quando você fala de curiosidade, acho que foi o grande fator, né, que alavanca isso, essa chama. Eu olho muito para nós e identifico muito isso na gente também, assim, a gente é muito curioso. Sim. E o curioso, ele tá sempre se colocando em situações difíceis no sentido de, cara, sair da inércia, da zona de conforto. Então, pra gente, por exemplo, a nossa Big ID, né, é se tornar a maior e melhor assessoria de marketing do Brasil. Se nós não formos curiosos, incansáveis. Exato, com sangue nos olhos. Cara, não tem como a gente chegar lá, porque é impossível. Tu se coloca num lugar de prisão, de um mundo pequeno. A gente tem que ter 2 consciências. Quero te contar uma história minha, muito engraçada no final, e uma coisa. E uma coisa que a gente lê muito nos livros e assiste muito nos podcasts das pessoas que estão um pouquinho na frente da gente, que é quem nos inspira, né? Eu acho que todo intraempreendedor e todo empreendedor tem que ter pessoas para se inspirar. E a gente vai tirando um pouquinho de cada. Perfeito, com certeza. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que, assim,
Uma parte dessa resposta anterior é isso. A gente tem que ser pessoas para quem a gente se inspira. Porque a gente vai lá e tira o melhor dela, o melhor dela, o melhor dela, e vai fazendo um Bruno, um Luiz e um Gustavo melhor todos os dias. Então, a gente tem que ter as pessoas em quem a gente se inspira. 2, um fato curioso. Eu estava na Cremer, quase completando 6 anos e pouco de empresa, muito inquieto, porque vaidoso, não tinha nem 30 anos ainda de idade, eu ainda era líder de unidade de call center, era o meu cargo. E nome de cargo, cada vez mais a gente vê que ele tem pouquíssimo valor. Porque o que vale mesmo é o que você entregava, o resultado que tu transformou, né? Mas vaidoso, imaturo, eu não via dessa forma ainda. E eu incomodava o meu chefe, que hoje é o VP da Cremer, que é o André Pacheco. Eu preciso ser gerente. Eu já entreguei meu máximo, eu preciso ser gerente, eu preciso ser gerente. E num dos momentos de feedback, ele botou na mesa, cara, nem inglês tu fala? Cara, quando eu vi, e eu turrão, inquieto, falei, cara, como que eu não falo inglês? É lógico que eu falo inglês, e agora eu vou falar inglês. Cara, eu entrei em todos os cursos possíveis que vocês podem imaginar para começar a falar inglês. E em março de 2009, eu me enfio num avião e vou para Nova York para estudar 45 dias em Nova York, sem ter, de verdade, um Basic 2 completo. Tu não tem noção que perrengue que foi essa viagem. Mas eu fui para os Estados Unidos para estudar lá, porque eu estava num ambiente onde ter inglês era básico para ser gerente. Cara, e aí muitos anos depois, eu caio no meu currículo uma vaga na Círculo para ser um gerente de exportação. E te digo, tá? Não estava com inglês totalmente impecável para negócios ainda. Era um inglês de viajar, ser o guia da família, de levar a turma, conduzir amigos, viajar com os amigos, deixa que eu falo. Para isso estava bom, mas para conduzir negócios não estava impecável. Mas, cara, aquele Bruno de 2009, se não tivesse recebido esse feedback e fosse muito inquieto, muito inquieto, falar, cara, eu vou correr atrás, ele nunca teria tido essa chance. Então, acho que esse é o mosquitinho que tem que nos picar o tempo inteiro, no sentido assim, cara, incansavelmente amanhã eu vou ser melhor do que hoje e vou atrás e corrigir nessas lacunas. Mas olha como as coisas, como as pessoas elas são diferentes uma das outras, né? Porque usou aquela provocação como um motivador. Sim. Exato. Muitas pessoas, Sim. acho que a maioria diz assim, não, então pra mim não dá mais. Eu não tô sendo reconhecido aqui. E o cara te falou, olha, ele não te deu um não, né? Ele falou assim, mas assim, falta alguns cheques aqui. Alguns cheques, exatamente. E aí o que tu fez? Tu transformou aquilo como, eu vou te mostrar que eu sou capaz. Agora eu vou te entregar todo o cheque que tu precisa. Já tem outras pessoas, não. Que é o que a gente vê na maioria das vezes, né? Exato. E boa parte, e eu lembro bem, outro ponto que o André colocou, e na época chamava-se Dale Carnegie. É o curso Dale Carnegie aqui em Blumenau. Cara, fazer um curso Dale Carnegie para um colaborador que ganha aí 3 mil, 4 mil reais, ele vai ter que investir 2, 3 meses de salário para fazer um curso. E ele colocou, eu também fiz Dale Carnegie nessa época. Porque ele falava, esse é um curso para quem quer ser gerente. E olha como que as coisas acontecem. Eu fui com tanta fome de crescer, que isso era tão determinante para mim, era meu próximo step que eu precisava atingir, e não deu certo na Cremer. Mas a empresa Raco, quando viu meu currículo, falou, cara, tu tá pronto para a vaga que eu preciso. E eu ocupei minha primeira gerência na Raco. E às vezes tem isso também. Como intraempreendedor, eu conheço um monte de gente. Tá louco? Eu pedi demissão? Eles que me demitam. E os meus direitos? E o meu FGTS? Cara, se a gente avaliar o nosso círculo de amizade, as pessoas que estão ao nosso redor, tem uma série de pessoas que pensam dessa forma e deixam no outro a responsabilidade pela tua carreira e pelo teu sonho. Cara, quem manda na tua carreira é você mesmo, intraempreendedor. É você que se desenvolve e é você quem se torna empregável ou competitível para sua próxima posição. E não é muito diferente do empreendedorismo, mas agora a mensagem é para o intraempreendedor mesmo. Cara, é tu quem se prepara, é tu quem se torna apto para a tua próxima posição. Né? A gente ouve muito nas pessoas que eu admiro assim, cara, se tu quer ser um milionário, comece a agir, a ter cabeça de milionário. Se tu quer ser bilionário, comece a agir, ter cabeça, andar com, sabe, conviver com cara, eles, né? Eu acho que esse é o processo. O que vem primeiro, o ovo ou a galinha?
cara, se eu quero chegar nesse estágio, eu começo a agir, a falar daquela forma, a ser aquela pessoa, depois é só uma consequência. Estar ou alcançar aquele próximo estágio que você, intraempreendedor, quer atingir. Bruno, e na tua concepção, o que te fez pensar? Porque quem pensa com uma cabeça de intraempreendedor, empreendedora, né? Empreendedor. Ou cabeça intraempreendedora. Isso, dessa aí. Cara, o que te fez pensar dessa forma? Porque são as exceções, né? Ô, Gustavo, o que eu quero te falar, assim, para responder essa dúvida? Eu sou um cara de origem muito simples, muito humilde. E eu via, em algum momento da minha vida, eu cheguei à conclusão que eu era o único responsável pela minha felicidade. Não era, os meus pais fizeram o melhor que eles tinham ao alcance deles, e fizeram muito. Então eu não os culpo por nada, tá? Eles fizeram o que melhor eles podiam fazer. E teve um momento da minha adolescência para o meu início da minha vida adulta, cara, só eu sou o responsável por cada etapa. E eu comecei a ir quebrando essas barreiras. E aí, em algum momento da minha carreira, eu comecei a ter contato com essa fala. Cara, visão de dono. Cuide da sua área como fosse tua. Cuide da tua mesa como fosse tua. Do teu notebook como fosse teu. Do teu teclado, do banheiro que tu usa na tua empresa. E isso veio entrando nas veias. E automaticamente eu comecei a andar com novas pessoas, a agir diferente. Automaticamente eu comecei a ser promovível para novas posições. Então eu acho que é um pouco do mindset. Perfeito. De novo, a gente se espelha em alguém. Eu me espelhei nas pessoas certas, graças a Deus, e fui me aproximando das pessoas certas, graças a Deus, que me fizeram acreditar assim. O vitimismo, ele te afasta. Não, o vitimismo a gente falou do estoicismo, né? Cara, a gente tem que se afastar ao máximo disso, porque eu entendo pela minha própria história, de novo, a gente é muito moldado pela nossa própria história, né? Pela minha própria história que é possível. Se eu dedicar, se eu fizer a minha parte, cara, o bem sempre vence o mal. Não haveria razão da gente existir se a gente não acreditasse nisso. E o bem, aí eu vou puxar Caio Carneiro. O bem tem alguém vendo. Cara, os minutos que você negligencia uma resposta de um cliente, os minutos que você negligencia um e-mail, uma aprovação, um avanço comercial, a dedicação sua para aquele resultado para a empresa, não tem ninguém vendo. Tem alguém vendo. Cada minuto desse te constrói uma pessoa melhor no dia seguinte. Cada minuto. Você como colaborador. Estou sempre falando como colaborador nesse momento. Cada minuto vale. Então, cara, o tempo que as 8 horas, ou as 9 horas, ou as 10 horas que eu estou aqui dentro da empresa, cara, é o meu máximo, é o meu melhor que eu vou fazer. E aí o resto é só consequência, porque o bem vence o mal. Legal, legal. Eu acho que de tudo que tu falou sobre isso, o que mais me pegou, e é algo que a gente compartilha muito aqui, essa autorresponsabilidade. Total. É eu que governo a minha vida, é eu que construo o meu futuro, é eu que decido as pessoas que eu vou conviver, mas na maioria das vezes a gente vê as pessoas, eu já vi um videozinho uma vez, é de uma mulher que chega perto de um cavalo, ela finge que tá botando ali o cabresto, e ela anda e ele vai atrás, assim. Quase como se as pessoas vivessem dessa forma. Então, aonde tu vai, com quem tu se conecta, tu se relaciona, tu já é automaticamente induzido lá pro bom ou pro ruim, mas muitas vezes o ruim ele tá mais ali disponível, digamos assim, né? E isso é muito prejudicial, porque tu coloca no outro o teu desenvolvimento, tu coloca no outro o motivo das tuas frustrações, tu coloca no outro a tua capacidade, a tua incapacidade, pro bom e pro ruim. Isso é sempre muito negativo. É muito mais fácil justificar. A zona de conforto é um lugar muito quentinho, é um lugar muito confortável. Sair do escritório todos os dias às 18, 19 horas, ir para casa e ficar na frente da televisão. Cara, é muito cômodo, é muito legal. Eu falo, quando eu tô dando palestra, eu falo muito assim, ó, sábado de manhã. Para muitas pessoas, ou para boa parte das pessoas que eu conheço, sábado de manhã é um momento de descanso. E eu me esforço tremendamente todos os dias da minha vida. Sábado de manhã é um dia útil. Eu consigo estudar inglês, eu consigo fazer academia, eu consigo correr, consigo resolver problemas que me afastariam do trabalho durante a segunda a sexta. Então, assim, eu uso esse tempo livre. E quantas vezes a gente não se pega, acorda, começa a mexer no celular, quando você vê 9 horas da manhã, 2 horas. O que você faz com 2 horas por semana do ponto de vista de aprofundamento, de podcast, de
curso de inglês. Você muda a tua vida se você ganhar essas 2 horas que tu ficou numa rede social por semana. Sim. Quanto que a gente perde tempo ainda com isso aqui? Uhum. E isso aqui é muito bom, mas a gente precisa ter disciplina. Precisa ter disciplina do como usar. E as pessoas, eu acho que elas também, talvez, a gente de forma geral, né? As pessoas Sim. e não projetando para fora, mas a gente como um todo, às vezes a gente também espera só as grandes coisas para fazer, né? Ah, eu não tenho 2 horas, só tenho meia hora não dá. Não, cara. Né? Eu a não vou meia poder ir hora pra vai fazer a academia diferença. em 1h15, eu só tenho 40 minutos, então não dá também. Isso. Não vou conseguir correr 5 km, talvez 1 km. Não, então deixa. Então, é sempre esperando. Eu tava vendo um post do Joel J sobre isso. Ele falou, vai como dá, vai com o que tem, faz como pode, mas faz. Faz alguma coisa, sai da inércia. Esteja em movimento. E às vezes isso também pode prejudicar. Eu acho que na maioria das vezes prejudica muito, porque assim, eu prefiro não fazer nada do que fazer pouco. Sim. E às vezes eu fazer pouco é só o começo, porque tu não vai fazer pouco pra sempre. Mas é só o primeiro sair passo. da inércia, né? Uhum. Se nós todos fôssemos 100% autorresponsáveis, nós seríamos uma nação muito mais forte, né? Com certeza. Sem dúvida. Existe um livro que é As 12 Regras para a Vida, O Antídoto para o Caos. Um livro grossão assim, um best-seller. E numa das regras desse livro, Jordan Peterson. Isso aí. Num dos capítulos sobre as 12 regras para a vida, ele fala que muitas vezes o que a gente precisa é só o primeiro passo. Às vezes a sua vida tá num grande tumulto, tá num grande barulho, numa grande bagunça, certo? E ele faz algumas analogias sobre uma garagem de um norte-americano bagunçado. E ele fala assim, cara, para este final de semana, eleja resolver apenas o armário e celebre. Depois disso, eleja só aquele canto e celebre. Quando você ver, em 30 dias, você arrumou a garagem inteira. Perfeito. E a garagem do livro, desse capítulo do livro, é justamente isso. A gente está constantemente acessando o caos. Quantas pessoas, de novo eu, né? Quantas vezes a gente administra uma situação e a gente administra um caos, um imprevisto? Quanto daquele imprevisto foi uma negligência sua de não ter feito aquela revisão, aquele teste, aquele plano de saúde, aquele check-up, que você não fez no tempo certo? Muitos dos caos, muitas das situações adversas que nos travam, nos dá estresse, nos colocam em situações que a gente não gostaria, são uma consequência da gente ter negligenciado 1% várias vezes. Legal. Então, ele traz muito isso. Comece pequeno e celebre. Comece pequeno e celebre. Comece com uma primeira... eu não tenho aptidão para ler. Bruno, quantas pessoas, né? Essa história do livro. Bruno, quantas... Eu não consigo ler. Eu era esse cara, e hoje eu leio bastante, todo dia. Leia um capítulo. Até isso se tornar algo que vai te transformar. Então, não adianta a gente esperar só as grandes coisas. Tem que começar nas pequenas. Eu vejo que... Desculpa, Gustavo. Eu acho que se as pessoas que estão nos ouvindo, quando eu faço isso, eu consigo pensar em vários exemplos, assim, práticos. Sim. Mas para quem tá ouvindo a gente, né? E vendo a gente, provavelmente as coisas que mudaram a vida delas para bom e para ruim foi a partir de uma decisão em algum momento de algo que ela precisava tomar uma decisão. Ela não fazer algo foi uma decisão, ela fazer algo foi uma decisão. Foi uma decisão de fazer ou não. Mas é normalmente isso que vai mudar a tua vida ou vai botar ela para um caminho ou para bom ou para ruim. Então, essas decisões que a gente toma todo dia, das maiores às menores, são que constantemente estão colocando a gente para frente. Exatamente. Exatamente. Então, tá aí, eu acho que sair, né? Eu quero mudar a minha vida. Mas eu não tenho o tênis ideal, eu não tenho o conhecimento ideal para empreender, eu não tenho a capacidade total para empreender. Cara, mas faz alguma coisa, sai. Dê o primeiro passo. Aqui na Zayo, Gustavo, a gente fala desde o começo, assim, sabe? Desde dos primeiros meses de empresa, pelas referências que nós temos, que tu falou muito isso, a gente é muito moldado às nossas referências e adaptando isso para a nossa realidade, a gente faz isso desde sempre. Sobre, por exemplo, partnership, stock options, por exemplo, tu dar sociedade, tu dar algum variável para o teu funcionário que empreendeu na tua empresa, o cara que já tem mentalidade de dono antes de ser dono. Sem dúvida. Porque, particularmente, aí falando por mim, talvez eu fale pelo Gustavo também, mas para mim um dos meus sonhos assim profissionais é conseguir construir uma empresa, um ecossistema de várias empresas que tem muita gente sócio, porque são aquelas pessoas que, cara, acreditaram, entraram com um salário que eu não sei de qual função, porque vai depender do contexto de cada um, mas que eles passaram pelas adversidades, foram autorresponsáveis, tomaram ali rédea da vida deles,
entenderam a nossa proposta, e eu entendo que, assim, tem N variável, da própria empresa poder plantar isso nas pessoas, eu entendo que tem uma série de variáveis, mas eu acho que quando tu chega e tu consegue construir algo nesse sentido, pra mim, pro que eu projeto pro futuro, é como se eu tivesse zerado o game. É tipo, Não, tá tudo cara, certo. começou com nós dois, Uhum. e agora tá em dezenas de Dezenas. pessoas, e assim, Sócios. além do teu salário, tu tem esse equity, tu vai poder mudar a vida da tua família, tu vai ser um cara que vai levantar a bandeira, e cara, eu faço parte disso aqui. Esse é o Eu nosso tô ganhando propósito, com isso. inclusive, né? Exatamente. O propósito da nossa empresa é mudar a vida de quem acredita na nossa empresa, que são os nossos clientes, e de quem sonha o nosso sonho, que é a nossa equipe. Incrível. Então esse é o nosso propósito. A gente quer realmente transformar a vida de quem participa desse ecossistema que a gente promove, né? Que a gente busca promover, né? Muito bom. Até na linha Parabéns. do que eu queria fazer um comentário, até decidi fazer uma vez, de fazer o que dá, né? A gente vem buscando se desenvolver e também buscando desenvolver pessoas, porque a gente entende que através da educação, o podcast já tem com esse objetivo, já vem com essa finalidade, a gente consegue transformar também, vem de encontro ao nosso propósito, e a gente recentemente se conectou com o Sebrae. A gente realizou quatro palestras falando de marketing e vendas Só no nesse mês Sebrae, de né? setembro. Que incrível. Tudo nesse mês de setembro. E no primeiro dia, pela primeira vez, falando fora daqui, então a gente já fazia aqui no escritório, foi uma palestra que a gente adaptou, a gente reduziu, diminuiu o tempo, mas foi um tema que a gente já falava a respeito. No primeiro dia houve uma diversidade, um momento onde, até de confronto de uma pessoa que estava no público, estava no público, Uhum. e aquilo me pegou de calça curta. Aquilo me pegou desprevenido, eu não estava com a guarda alta, levei um nocaute. E aquilo foi meio, assim, apavorante no primeiro momento. Graças a Deus o Luiz estava ali de prontidão e conseguiu tomar a rédea da situação. Então eu fui primeiro e depois passava a palavra para o Luiz, né? Então consegui finalizar, mas num estágio totalmente diferente do meu natural. Sim. Não, nem perto de como eu gostaria. Uhum. E no outro dia tinha de novo. Só que para mais pessoas. O dobro, o triplo de pessoas, né? E quando eu saí daquele momento de aflição ali, eu falei, cara, o que eu vou fazer tipo amanhã? Eu tava pronto. E a sua probabilidade de acontecer de novo era maior. Era maior. Porque o público era maior. E aí o Luiz começou e graças a Deus ele conseguiu contornar a situação ali. E aí eu fiquei 5 minutos, assim, no fundo do poço da minha mente, né? Não da realidade, mas do que a minha mente proporcionou pra mim. E que né? ninguém que tava lá provavelmente percebeu que isso se passa dentro da gente. Eu falo, 90% está acontecendo na nossa cabeça. Os outros, é isso mesmo. E eu acho que até mais, na verdade. E eu, antes de acabar, eu já tava na minha cabeça, quando sei lá, eu falei, gente, amanhã vai ser diferente. Sim. E eu cheguei no escritório, mudei, adaptei a apresentação. Ela tava muito nichada para um público específico e chegou lá no público muito mais aberto, onde deu margem para os questionamentos que eu recebi. E a gente foi um sucesso. Os outros 2 dias seguidos. Então, o quanto a resiliência de saber que o caos vai acontecer, mas como passar por cima dele. Por cima dele, né? Uhum. Foi uma coisa que aconteceu e que a gente conseguiu lidar bem com a situação, apesar de ter passado por aquilo, mas eu acho que aquilo nos forja, né? Nos ensina, nos desenvolve. E foi muito bacana, é uma coisa que eu vou levar pra vida, sabe? Nesse mesmo livro, que é os 12 regras para a vida antes do caos, o capítulo número 1 fala sobre isso. Não importa a situação adversa que tu tá vivendo, sempre costas eretas, peito aberto. Quantas vezes a gente tá passando por uma adversidade e naturalmente você se observa, você olha pro teu corpo, ele tá para baixo, ele tá cabisbaixo, você está sem coragem, sem a estação merecida. Então, é o capítulo número 1 desse livro. É apaixonante esse livro. Ele é denso, uma leitura difícil, mas ele fala o quanto que a gente... E o autor fala que 50% de qualquer resolução, de qualquer conflito, de qualquer adversidade, qualquer problema muito grave, começa pela tua atitude de enfrentamento. De não se escoar, de não sair. Eu passei por uma situação muito parecida com a tua, que merece ser compartilhada aqui com a audiência. Eu ia perguntar, porque você é palestrante. Sim, o Grupo Segalas então, exatamente isso. Tá exposto isso diversas vezes. O Grupo Segalas fez um convite para mim fazer um bate-papo, uma palestra e um talk, e eu negligenciei em algum momento quem era o público.
Cara, depois de tudo muito combinado, depois de tudo muito avançado, eles me explicaram que eram 600 profissionais que dirigem os caminhões do Segalas e são os auxiliares desses caminhões todos os dias. E eu estou acostumado a conversar com intraempreendedores, com pessoas que já estão empreendendo, ou colaboradores, equipe de venda. Toda a minha vibe de palestra é muito forte em cima de equipe de vendas. Eu olhei para mim mesmo, cara, eu não tenho know-how para falar com este público. Esse público, ele pode não estar na mesma vibração do que eu, cara, por realidade mesmo. E eu, cara, em vários momentos, eu vinha da reunião, eu fui várias vezes, a diretora de lá virou uma baita amigona minha. Eu voltava das reuniões com ela, eu falava assim, cara, será que eu não devia desistir? Porque, e se der errado? São 600 pessoas, vai ser a minha palestra, minha segunda palestra com o maior volume de pessoas. E eu fui, tá? Fui, preparei, tudo começa dentro da nossa cabeça, regra número 1 do livro, costas eretas e ombro aberto, e peito aberto. Cara, eu vou fazer o meu melhor. E assim, comecei a palestra, numa das minhas etapas iniciais da palestra, eu pergunto, quem conhece a analogia do copo meio cheio e copo meio vazio? Quase ninguém levantou a mão. Quase ninguém. Cara, e quando eu comecei, eu falei assim, o público é diferente mesmo. O público é diferente mesmo. Então eu tenho que mudar. E a equipe Segalas lá, a diretoria e quem me contratou, cara, me preparou muito para esse público, mas só na hora para tu sentir na pele. E aí eu tenho uma passagem, só para fechar isso, a palestra é sobre sonhos, alimentar sonhos. E tem um momento que eu estimulo as pessoas a pensar num sonho, sabe? O que você está fazendo para atingir esse sonho? Para tentar tangibilizar aquele momento de felicidade, de motivação em algo tangível para ele. O que você está fatiando esse sonho para você realizá-lo? Cara, foi impressionante eu terminar a palestra. Cara, o volume daqueles rapazes, daqueles homens querendo me abraçar. Cara, que legal. Eu já conquistei minha casa. Cara, eu vou conquistar minha casa. E assim vai. Recentemente, eu tava num jantar da APAI, no Dom Concept, e o cara que tava lá nos servindo parou na minha mesa e falou assim, Bruno! Eu falei, opa, tudo bem? E aí? Cara, deixa eu te mostrar a foto da minha família. Eu fiz a minha viagem com a minha família. E mostrando a foto, que era o sonho que ele projetou lá na palestra. Cara, é dificílimo segurar a emoção, porque de alguma maneira eu tava num outro ambiente e ele lembrou de mim. É muito mais fácil eles lembrarem de mim, né? E aí eu falei, cara, olha, ele fez a viagem. E ele fez, cara, ele tava super atarefado lá no evento. Olha a foto da minha família, cara, que eu fiz a viagem que você falou lá naquele dia da palestra. E eu falei, cara, então assim, poderia ser um trauma pra mim. E me deu muito medo. Eu não tenho o hábito, por exemplo, de transpirar. Eu transpirei de ficar molhadinho nesse dia dessa palestra, dado o nervosismo do desafio. Mas, óbvio, quem tava lá não sabe o que tava se passando aqui dentro e aqui dentro. Mas eu me coloquei no fogo. Principalmente se tu tiver com as costas retas e os ombros abertos. Ô, Bruno, uma dúvida. Eu tenho, diante dessa passou que ele compartilhou, eu normalmente tenho 3, eu criei da minha cabeça, assim, talvez, eu nunca ouvi, mas assim, pra mim faz sentido. Eu queria saber, tu que é um cara experiente, quais são os teus pilares na hora de fazer uma palestra? Eu começo primeiro a saber com quem eu tô falando, esse é o primeiro, pra quem que eu vou falar, que é onde muitas vezes a gente pega de calça curta. O segundo, começar bem. Pra mim é importante começar bem. E aí, assim, por exemplo, eu e o Gustavo, a gente vem da música. A gente se conheceu através da música. Nós tocávamos nos lugares. E quando tu é da música, dadas as devidas proporções, tá? Do que eu tô falando no nível de música e tudo mais. Quando tu vai num show, não tem abertura, não tem fumaça, não tem a entrada e não começa já alto astral. Então, pra mim faz sentido na palestra já começar, sabe? Já começar bem. Então, se tu começa bem, por exemplo, tu arranca risadas, ou tu arranca salva de palmas. Isso. Não sei o que. Pra mim, aquilo ali são confirmações necessárias pra mim ficar bem, estável. Então, comece bem. Então, saiba com quem você vai falar, comece bem. E o terceiro e último pra mim é guarda alta sempre. Cara, guarda alta. Nunca vai confiante de que tu tá dominando tudo, nunca vai achando que ninguém vai te confrontar, nunca vai achando que tu não vai errar, que o passador de slide não vai funcionar, que o som... Guarda alta. Pensa nos piores cenários pra que tu se prepare emocionalmente. Tem coisa que não tem que fazer, por exemplo, acabou a energia. Não tem. O que tu vai fazer? Não tá no teu controle. Mas guarda alto pra entender que problemas vão acontecer. Podem acontecer. Faz sentido pra ti? Tu tem alguma coisa pra complementar? Vamos lá. Eu sou um cara cristão, né? Entro numa oração porque eu entendo que existe um porquê daquilo ali.
Na verdade, essa história do Bruno dar palestras não é algo programado, tá acontecendo na minha vida. Eu comentei com vocês, foram mais de 21 palestras só no ano passado, e esse ano já foram 9. Não é algo programado, então eu acredito muito numa força que tá me regindo, e eu não sei ainda o porquê, e não sei no que isso vai dar, mas eu estou disponível e estou a serviço. Então eu faço bem forte essa oração. E lá na hora, lógico, eu faço sempre com todo mundo que me contrata, ou amigos que me convidam, vai ter 1, 2 ou 3 bate-papos de briefing. Quem é o público? O que eles querem ouvir? Qual a dor que tu quer resolver? Porque o palestrante, a pessoa que se coloca a palestrar, ela tem que passar uma mensagem. Então tem que saber da dor. Então, normalmente, quando sou contratado ou convidado, tem uma dor envolvida. Eu quero que eles vendam mais. Eu quero que eles mudem a atitude. Na Cegalas, por exemplo, nós queremos que eles confiem nessa empresa, porque essa empresa não para de crescer. É só passar na BR e ver. E a minha palestra foi no ano retrasado. Então, tudo aquilo que a gente falou, tudo que foi programado para falar, tá acontecendo. A empresa está dobrando de tamanho, a empresa não para de crescer. E aqueles caras ali, e o principal, tá? A Galas tem uma estratégia, não sei quanto que isso é público, mas enfim, quem tá lá agora dentro de um caminhão ajudando, no futuro pode ser o dono de um caminhão. É uma grande estratégia que eles têm de dobrar o número de caminhões, porque o caminhão é próprio e eles ajudam eles a conquistar o caminhão. Então, cara, é brilhante ver esse investimento acontecer, e eles fazem isso regularmente com as equipes deles, de deixá-los animados, de entusiasmados, e ler a Bíblia inteira, do ser pontual, atender bem, sabe? Ou seja, de novo, falando um monte deles aqui, não estava nem programado, mas assim, eles se preocupam com a jornada inteira. Não basta só com vender bem, tem que entregar na hora certa, do jeito certo, da maneira correta, abordar o lojista deles, que é o restaurante, o supermercado, de maneira certa. Então eles fazem esses eventos para isso, eles estão preparando esses caras. E de certa forma, eles estão preparando esses caras para o crescimento. Por quê? Empresa começa com pessoas. Antes até do plano de negócios, antes mesmo de um propósito, cara, tem que ter gente para capitanear, gente para executar. Então eles fazem esse investimento. Então, voltando ao tema, né? Deu uma fugidinha, mas para voltar ao tema da preparação da palestra. Cara, eu faço o briefing, sei a dor, faço a minha oração, sei o conteúdo, o que precisa passar. Cara, e na hora, um item meu, eu ainda nunca fui numa capacitação para ser um palestrante, tá? Acho que isso é um item que eu, inclusive, preciso investir. Eu me conecto com eles. E eu já tive situações que eu mudo o rumo da palestra, porque eu não tô vendo conexão. Conexão é olho no olho, e tem aquelas histórias do bater palma. Aí, de novo, repetição. Eu me inspiro em pessoas. Então, faz sentido para vocês? Levanta a mão quem gostou. Posso parar a palestra aqui agora? Alguém aqui já pegou algum, sabe? Então eu fico me conectando com eles e vendo. E é interessante, assim. Nos primeiros 25, 30 minutos, eu faço algum tipo de interação com eles, poucos levantam a mão. Mais 25, 30 minutos, metade levantou a mão. Mais 25, 30 minutos, que eu já tô ali no 70%, 80% já levantou a mão. Então esses são os meus termômetros. E se eles não estão correspondendo, eu vou mudando o rumo dentro das ferramentas que eu tenho disponível. Boa. Ô, Bruno, tá? uma pergunta. Mas, cara, sem técnica, eu não sei se isso faz sentido. Pra mim faz. Eu nunca fui em treinamento pra ser essas palestrante. confirmações, elas são fundamentais, né? Eu nunca fui em treinamento pra Mas ser igual a palestrante. minha também, eu acho que a gente que tá entrando para esse universo agora, a gente também sabe que tem essa demanda, por isso que é uma oportunidade de até conversar com quem vive isso na prática, mas é por observação, né? As situações que a gente passa. Então eu listei, eu esqueci de comentar sobre essa questão, eu sempre falo, faço minhas orações, eu sempre falo, Deus, guia minhas palavras, o meu comportamento, a minha mentalidade. Eu sei que eu não tô sozinho lá, me ajude, porque isso me dá essa... Me dá as palavras que eles precisam ouvir. Isso, toca no que eu meu consegui coração, transformar a vida isso aí, deles. de alguma maneira. Sempre. Não, eu tenho muito forte isso comigo. Ô, Bruno, tu comentou uma coisa que tu falou na palestra e que um amigo meu foi jantar lá em casa esses tempos. Eu não tenho certeza se é Sêneca, eu acho que é. E fala sobre tu imaginar um objetivo. Nossa. Sobre tipo assim, beleza. Metade da minha palestra é sobre isso. É Sêneca? Não. Eu vi isso acontecer em vários momentos. Wendel de Carvalho, Paulo Vieira, Thiago Brunet, todos eles utilizam da técnica de você projetar os teus sonhos, projetar tuas metas e torná-las visíveis. Começa pela projeção. Todos eles de palavras diferentes. Eles falam sobre... te interrompi. Claro, né? claro. Desculpa. Eles falam muito sobre projetar, sobre sentir o próximo nível, né? O Wendel fala muito sobre isso, né? Muito. Antes de comprar a Lamborghini dele, ele foi pra Itália
e alugou uma Lamborghini Alugou. lá. Então Meu, eu tô provando o próximo nível, né? Isso é muito Isso antigo, mesmo. porque já começa com Sêneca, que é... Então, a minha mas pergunta é- o Napoleão Hill também fala Napoleão isso. Tudo que Hill- você pode pensar, você pode há 20 realizar. anos atrás realizar. teve aquele livro The Secret que ensinava isso para as pessoas, o segredo da força da mente. Cara, é porque Uhum. isso aqui, tem gente estudando isso aqui há milhares de anos e É. ainda não chegaram à conclusão. Isso aqui é um negócio muito... Absurdo, né? Cérebro é É uma absurdo. química- É uma química maluca. E ele falava muito de... Ele comentou sobre isso, né? Sobre tentar sentir Uhum. tu realizando aquilo, né? Sem dúvida. Eu e minha esposa, a gente brinca e dá risada porque eu faço isso há muito tempo. Aham, Eu acho que eu faço isso talvez desde criança. aham, Quando eu almejava, sonhava ser músico, aham. que isso veio a acontecer, eu sempre me imaginava naqueles... Mas eu conseguia sentir. É uma parada... Não é brincadeira, eu não. É duvido real. de você. Porque... Vai, continua, E aí- porque eu tô agora aqui claro, me segurando. claro. E agora, recentemente, eu me casei e me mudei pra minha casa, que eu batalhei por muito tempo pra conseguir construir. Mas antes de ela ficar pronta, eu podia sentir eu fazendo a comida. Cara, assim, ó. Tomara que alguém na audiência que nos assista possa comentar aqui embaixo sobre isso. Mas assim, ó. Metade das minhas palestras que dizem respeito a sonhos, eu conduzo uma dinâmica com eles de forma extremamente responsável, de convidar as pessoas a ficarem de olhos fechados, e eu uso os recursos audiovisuais a meu favor nesse sentido, e eu conduzo as pessoas a imaginar realizando o teu sonho. Você não faz ideia, Gustavo, das pessoas que sentem calor, que tremem, sentem muito... É uma dinâmica de 6 minutos. 6 minutos. Ela é programada para acontecer, para encerrar com chave de ouro, um momento de emoção. Lembra dos 500 motoristas? Cara, eu vi nos 500, pelo menos uns 200, com os olhos encharcados de lágrimas, porque se sentiram realizando o teu sonho. A nossa mente, a gente sente o calor, o frio, a emoção, o abraço. Eu tive uma situação que me emociona muito, que uma moça, e eu não tenho mais paradeiro dela, dentro de uma palestra minha, ela falou assim, cara, eu me senti grávida, eu preciso muito engravidar, é o meu grande sonho. E ela sentiu o que era a gravidez naquela dinâmica de 6 minutos. E, de novo, eu tento conduzir de uma forma mais responsável possível, dentro de tudo que eu já estudei sobre colocar as pessoas de olho fechado, convidá-las a pensar imaginando o sonho, usando os recursos audiovisuais ao nosso favor, porque tem que ser tudo assim milimetricamente pensado, porque é o momento que a música explode, eu paro de falar, o momento que a música acalma, eu tenho que trazê-las e acalmá-las, é tudo muito, muito, muito pensadinho, né? É sempre muito responsável. É impressionante o que as pessoas conseguem fazer com suas próprias mentes. Posso dar um testemunho meu? Claro. Fica à vontade. Teve um momento da minha vida que eu administrei uma situação muito adversa, muito triste, e que eu não fui sábio para administrar isso, e eu recorri à ajuda de um terapeuta, de uma psicóloga, né? E comecei regularmente a visitar a terapia. E eu percebi, Bruno falando, isso eu nunca falei, eu acho que publicamente, só para pessoas muito íntimas minhas. Eu percebi que eu tinha o dom de acabar com o meu dia só enquanto eu saía de casa e chegava no meu trabalho. Eu conseguia acabar com o meu dia. Ficar extremamente irritado, extremamente impaciente. Lógico, não eram todos os dias. Se não era uma pessoa intragável, eu teria sido desligado, sem sombra de dúvidas. Mas eu consegui me perceber. Eu destruía o meu dia. Eu ficava horrível, ruim o dia inteiro. Óbvio, eu estava sob um forte impacto emocional de uma situação particular minha e eu não estava conseguindo administrá-la adequadamente. E a minha terapeuta, vários meses sendo acompanhados por ela, ela me fez observar isso. E eu consegui perceber que eu consigo, com a força do meu pensamento, fazer com que qualquer dia extremamente desafiador... Sabe aquele dia que tu vê a agenda? Você fala assim, cara, hoje eu não vou fazer nada, né? Vai ter reunião de cima e embaixo, só reunião difícil. E hoje eu não vou trabalhar, porque tem dias que eu vejo isso. Cara, você fala assim, cara, mas vai ser um dia muito bom. Vai ser um dia muito incrível. Só pela força do meu pensamento, naqueles 30 minutos que me separam da minha casa até o meu trabalho, eu consigo abençoar o meu dia. Então, eu vivi isso, eu consegui destruir os meus dias, vários dias da minha vida, só com a força do meu pensamento negativo. E eu fico imaginando, e aí essa vibe da palestra, em alguns momentos eu uso isso, mais no sentido assim, cara, eu não queria que ninguém passasse por isso que eu passei. É mais nesse sentido. Nós somos capazes de abençoar ou destruir o nosso dia só pensando as coisas certas. Só alimentando as coisas certas. Muito real. Sensacional. Eu acredito muito nisso Muito real isso. e já vivi isso também de diversas formas, né? Sim. Eu também.
Brunão, Bruno, a gente tem 2 Brunos aqui na nossa. Então, a Bruno Dois é gerentes, um né? certificado de qualidade, assim, historicamente para nós, né? Muito bom. O head operacional e o head de produto, os 2 são Brunos. Show. Tava em promoção esse nome. Os Enzos de hoje em Os dia, Enzos. né? E aí vai, né? Tem um tema que a gente separou para conversar aqui também, que aí a gente vai sentar, como todos os outros temas, mas esse em específico na primeira fileira, que é essa parte de internacionalização de empresas. Show de bola. Que é um tema, eu acho que desconhecido pela maioria na prática. E não porque o nome por si só ele já te dá ali uma temática do que Sim. significa, mas o que tu pode compartilhar com a gente das tuas experiências em relação a isso como diretor, né? Sim, lá no Grupo Lince, fui diretor de internacionalização. internacionalização. Na Lince foi um grande presente do universo poder trabalhar ali com o senhor Leopoldo, Eduardo, Júnior e toda a equipe, né? Jonas, que está à frente da Plasvalio, o Júnior, que está à frente da Círculo, o senhor José Altino também, e o senhor Leopoldo à frente da Holding, junto com o Eduardo, César e companhia. Eu tive oportunidade. A internacionalização é um passo logo a mais depois da exportação. Fazer negócios com o mundo é um caminho que muitas indústrias da nossa região adotam como fonte de receita para os seus negócios. Lógico que de forma responsável, porque quando você tem um negócio muito dependente de negócios do mundo e tem as suas determinadas fragilidades, né? Nós temos aqui na nossa região, há 20 e poucos anos atrás, empresas que 50%, 60%, 70% dos seus negócios eram exportação. Deu uma virada econômica do mundo, deu uma guerra no mundo, esses negócios sucumbiram. A geopolítica domina tudo, né? E você não tem muita gestão sobre. Então, exportar é estratégico. Exportar é como um canal, é uma estratégia que as empresas têm, e aqui é muito comum. O que não é tão comum é internacionalizar, que é um passo logo além, que é você ir àquele país e se fazer presente mais ativamente. Que as exportações, em sua maioria, alguém vem aqui, compra a tua água, leva ela lá, e pode ser que lá ele tire até a tua marca e vire outra marca. E esse distribuidor faz o que quer com a tua marca naquele país. E você está ali numa relação com o distribuidor. 1, 2, 3 distribuidores. Internacionalizar não. Você assume um pouco mais do protagonismo. E o grande case aqui da nossa região é, sem sombra de dúvida, o case da internacionalização do Grupo Lince. Estou falando de Círculo e de Plasvalio, que é a empresa que eu trabalhei, é a água que eu bebi. Então, teve um momento que o senhor Leopoldo Maltz falou, cara, queremos internacionalizar o nosso negócio, queremos levar o nosso negócio para o mundo. Elege-se os países e aí faz. Monta-se base, manda-se brasileiros para aquela região. A equipe de vendas é uma equipe do país, composta de pessoas do país e de pessoas brasileiras. Internacionalizar muda o modo da empresa de agir. Na Círculo hoje, por exemplo, ela é uma empresa internacionalizada. Um produto nasce já pensando em mundo. A qualidade é classe mundial, não é para atender só o mercado brasileiro ou o nível de exigência do consumidor brasileiro. É um produto classe mundial. A Círculo já tem loja nos Estados Unidos, tem e-commerce na Amazon nos Estados Unidos, equipes de brasileiros que frequentemente bebem da água do mercado norte-americano. Você segue a Círculo USA, por exemplo, você vê o Plasvalio USA, você vê eles respirando o mercado norte-americano. Isso é internacionalizar. Então, tem vários players aqui no mercado brasileiro. Aqui na nossa região tem uma empresa especializada em internacionalizar negócios, que está nos mesmos ambientes que a gente, né? Que é a Fader. Ela ajuda outras empresas a se internacionalizar. Então, internacionalizar isso é dar um passo a mais. Tá? É não só fazer a venda ou a compra, mas é pensar de forma global. Eu convido aí a audiência a seguir Círculo USA, Plasvalio USA e ver esses cases. Roda em Portas, do Jorge, que está sempre ali na Venture Hero com a gente, que são empresas internacionalizadas. É muito além de fazer o negócio. Ela vive, respira a cultura local, participa da comunidade do país. Entendi. E isso, obviamente, é uma ação estratégica de crescimento, mas dá para tentar, de alguma forma, tangibilizar o tamanho que uma empresa precisa para internacionalizar? Porque você comentou antes de um caso para nós de uma empresa que ela é muito mais... exporta muito mais do que... Portas, e o negócio, as portas da Roda saem daqui de Timbó, Salete, para as casas norte-americanas. Ela é uma empresa totalmente internacionalizada. Então, assim,
Incrível. No que a gente viu nessa jornada, nessa curta jornada de 3 anos ali no Grupo Lince, não tem tamanho. Você tem que ter o pensamento global. E lógico, os caminhos é que são diferentes. Os caminhos. Tem empresas no Brasil, eu tive contato com uma empresa de café do interior de São Paulo, cara, que ele produz para o mundo. Conheci um empresário que vende mel. Sabe qual que é o mercado dele? Chinês. Ele produz aqui no Brasil e abastece mel na China. E assim, o negócio dele é China. Aqui na empresa dele no Brasil, na sede, é tudo no idioma chinês, porque o mercado dele está lá. Então, a empresa dele nasceu para atender esse mercado chinês. Então, tem vários movimentos no Brasil, vários cases aqui do Brasil. Aí eu vou ampliar, né? Tramontina é um case brasileiro, Havaianas é um case brasileiro, Balduco é um case brasileiro de internacionalização. Você vai num supermercado nos Estados Unidos, em qualquer estado dos Estados Unidos, todas as gôndolas têm Balduco. De bolachas tem Balduco. É made in Brasil. Então, é uma empresa brasileira. Faca Tramontina. Cara, você vai nos grandes restaurantes mundo afora, é Tramontina. São exemplos de empresas brasileiras, cara, que dominam o mundo globalmente nos seus mercados. Legal demais, cara. Sensacional. Legal, né? E eu vou puxar a sardinha da nossa região, que é Círculo Plus Vale, para o pessoal acompanhar, que é um case que precisa nos encher de orgulho. Para nós foi um aprendizado hoje sobre isso. A gente não Sim. imaginava que essas empresas aqui da nossa região estavam nesse nível, né? Estavam jogando esse jogo. Porque naturalmente, a gente sabe o que a gente ouve e o que a gente visualiza, né? Exato. Só que essa internacionalização, a gente acaba tendo uma visão limitada aqui só para observação. Sim, né? Então sim. a gente precisa de pessoas que vivem isso para dizer, olha, não, funciona dessa e dessa forma. Exatamente. Mas é muito bacana. É muito bacana. E requer um investimento. Por isso que eu acho que obviamente tem um mínimo ali para fazer sentido, não só estratégico, mas o estágio, porque requer ali um investimento e até tu construir aquele mercado, tu não tem já um retorno, apesar de muitas vezes já ter uma exportação relevante para lá, então já ter validado naquele mercado, mas tu vai começar ali com mais uma célula, né? São células que tu vai criando ali dentro. E é uma brincadeira. E eu concordo contigo, e eu acho que eu esqueci de fazer essa ponderação. É um jogo de gente grande, né? Porque é um jogo de múltiplos de 5. Aqui a gente vai almoçar, gasta R$50 no almoço. Lá a gente vai gastar $50. E aí são R$250. Então, o nível de investimento tem um multiplicador, que é o da moeda, muito maior. Mas, óbvio, quando o break-even ser atingido, quando o lucro vier, ele também vai ser um múltiplo de 5. Entendeu? Animal. Então, o nível de investimento é um múltiplo de 5. No mercado de software aqui da nossa região, tem alguns cases que também estão bebendo da água da internacionalização. Alguns cases na nossa região, aqui na região de Blumenau. Sensacional. Vamos pra... Pode puxar aí. Posso? Fala. Ô, Bruno, até aqui no teu currículo, cara, tem uma coisa que tá escrito aí que é muito interessante. Que além de palestrante, que a gente já bateu um papo sobre isso, mas também é escritor. Pois é. Cara, eu queria que tu comentasse um pouquinho mais sobre isso. Tá, primeiro eu vou presentear vocês. Olha só, cara. No offline eu vou fazer a dedicatória por pra vocês, por favor. Tá bom? Muito obrigado. O livro nasce dentro da minha inquietude e da minha prática do networking, tá? Um amigo me conectou com a Marcela, que ela é uma campograndense, ela é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas mora em Balneário Camboriú. E esse foi o segundo projeto dela, ela está indo para o terceiro projeto, onde ela reúne pessoas para escrever alguma história. Nesse livro, o offline, era para cada um contar sobre o que fez no offline para dar certo. Uhum. Eu tenho ali Eric Shibata, que é o marketing da CIMED, Sim. como coautor junto comigo, o Diogo Portugal, a Natália da Natália Beauty, que já está superando o 3B. E aí, eu me conectei com a Marcela pelo networking, pelos grupos, pelos eventos. E aí, um amigo me conectou com ela. Eu falei, Marcela, eu tenho muita vontade de um dia escrever um livro e contar. E ela, mas o que você falaria? Eu falei, eu falaria disso que a gente está vivendo aqui. Networking, netweaving, contar um pouquinho da minha história. E a gente entrou num acordo, eu ganhei um capítulo. Vai ter ali aproximadamente 20 páginas, onde eu conto um pouco dessa história, da minha chegada em Blumenau, Raco, Kremer. E eu conto muito sobre o network e o netweaving. Então, foi um primeiro projeto. Não foi tão difícil assim, né? Foi praticamente quase um ano para a gente fazer esse capítulo tão pequeno, mas eu vi que dá para fazer, eu acho que em um ano dá para fazer um livro. Então eu bebi da aguinha de poder escrever um pouco e não vai ser o primeiro, se Deus quiser. Que legal, que legal. Planos sérios de fazer um só meu. E isso tá à venda? Tá à venda. Tá. Tem... Ô, Elton. João, consegue mudar aqui a câmera? Tá tá geral? Aqui, legal, pessoal, esse é o legal. livro para vocês
adquirirem onde? Amazon? Cara, Amazon, Blue Livro de Blumenau, Livraria Catarinense. Se quiser comprar comigo no direct também tem. Perfeito. Então, é um livro que está disponível e conta as histórias. Todos esses 25 autores contaram. O prefácio é do Carlos Wizard. Ele vi assinou aqui, o cara, nosso que legal. prefácio. Então, a Marcela é uma imparável. Bebe da mesma água da gente, do networking, do netweaving. Hoje, inclusive, tem uma noite de autógrafos desse livro, porque ele foi lançado em maio. Então, ainda estão acontecendo, porque cada coautor vai fazendo no teu tempo. A minha foi em maio, aqui em Blumenau. Então, são 25 histórias muito legais. Tem a Joana Tomil, que é dona da Centrofísio de Blumenau. Tem o Alexandre Cury, que é um consultor de Timbó. Tem uma galera... Parente do contando Augusto tudo. Cury? Não, eu acho que não. Mas tem uma galera contando as suas histórias aí. Muito legal. Legal, Show de bola, parabéns. Eu também tenho o sonho de escrever livro. Sim. O meu sonho é eu ir em algum lugar e as pessoas falar, tô aqui com o Luiz, palestrante, escritor, sabe? Aqueles títulos que a gente vê assim, Sim, cara, sim. isso precisa ter tempo de vida pra isso, né? Não, eu ainda não mas- tenho o suficiente, não, mas mas é tu o meu vai sonho. chegar. Até uma chegar. coisa que eu queria compartilhar. No dia 17, acho que foi. Teve o evento lá da Venture, foi dia 17? Foi. Lá em Joinville. Sim. E aí Seu onde... planejamento estratégico, né? Isso, Sim, e eu vi. quem palestrou lá foi o Márcio e o Léo, Sim, né? O Márcio da Karsten e o Léo Karsten. da Duas Rodas, né? Duas rodas, eu vi. E uma coisa que eu e o Luiz viemos conversando na volta é o quanto a gente quer, eu falo aqui por nós, envelhecer daquela forma. Sim. É um negócio absurdo, cara. Pessoas cultas, Sim, eruditas, sim. inteligentes, Cara, incrível. atuais, Ter né? referência, Sensacional. né, assim. Perfeito, sim. Tem que bater continência para aqueles... O Dois CEO seus de lá. uma empresa de 142 e CEO de uma empresa de 96, assim, Não, tem é que ser admirável. pessoas desse calibre, né? É isso. Mas E ainda com nesse- histórias muito Foi legais, incrível, né? foi incrível, Ainda tá? nesse tema que o Foi Gustavo trouxe do livro, a gente deixou para falar junto aqui sobre, networking, eu acho que é um termo que popularizou, Sim. está sendo muito falado e está sendo percebido por muitas pessoas o poder que isso tem. Isso. Mas agora, netweaving, eu confesso que eu não sabia. Sim. Foi através do teu currículo ali que cara, mas deixa eu entender o que é isso. Aí eu fui no G, sabe o G, né? Sim, o GPT. E fiz umas perguntas para ele lá. E até de uma forma super simples, né? Sim. E burra de se explicar, talvez. O networking normalmente é quando eu tenho uma troca direta já, né? Sim. Então a gente faz um network que tem recompensas já para os dois lados. E esse netweaving, não necessariamente, Não né? Então, necessariamente. o Gustavo ele tá precisando de alguém para ajudar ele a melhorar a operação da empresa dele. E você conhece alguém que tem essa capacidade, essa aptidão, e tu vai lá e conecta os dois. E valeu, pessoal, espero que dê tudo Isso é certo. netweaving. Exatamente netweaving. isso. O networking você tem pré-estabelecido e não tem nada de nenhum. Vamos só deixar bem claro. Nenhum é melhor que o outro ou pior que o outro, né? O netweaving não substitui o networking. Networking é a prática sistemática onde você se coloca a se conectar com pessoas. E muitas vezes essas conexões, elas têm alguns interesses, ou elas têm ganha-ganha, tem relações onde existe uma troca de aprendizado, uma troca de conhecimento, uma troca de negócios, né? Networking é essa prática constante da gente ir em direção ao outro, a se conectar com o outro. O netweaving, você já está conectado com o outro, mas em algum momento essas conexões você dedica-se a oferecer algo sem a nenhuma ou a genuína vontade de não receber nada em troca, sabe? É verdadeiramente, eu tô com um problema na minha operação, eu sei quem pode te ajudar, tá aí o contato no WhatsApp. Depois só me conta se deu certo. Esse é netweaving, porque você está ali contribuindo para ele. Cara, eu conheço alguém, um tributarista que resolve um problema grave da minha empresa. Vou marcar um jantar lá em casa para vocês se conectarem. Faço isso de coração, porque eu quero que ambos se deem certo, se deem bem, prosperem. Netweaving. Então você está muito desprovido de algum tipo de conversão ou de algum tipo de ganho com essa conexão. Na prática, pelo que eu entendi, então, seria muito mais a questão de intenção, porque na prática, a dinâmica é muito parecida. A dinâmica é a mesma, estamos conectando. Porque eu posso conectar vocês dois através do network, pensando que depois aquele que precisava pode me devolver alguma coisa. Pode devolver algo, o netweaving, não. Não tem. É a minha intenção. É a Cara, minha eu intenção. conectei, alguém pode querer
por essa sensação de gratidão, vir e me presentear Exatamente com algo, isso. ou querer me servir em alguma coisa, ok, mas não foi essa a intenção Não foi essa a inicial. intenção. Muitas vezes, por que a gente vai num evento na CAT, na Venture Hero, ou em qualquer? Cara, eu vou para eu me conectar com pessoas, eu vou para eu, quem sabe, prospectar novos clientes, para eu ser mais reconhecido, para eu ser uma figura mais conhecida. Existe essa intenção, né? O NetWeaving normalmente alguém me acessa ou eu vou realmente me disponibilizar para ajudar alguém, cara, sem nenhuma intenção. É isso. Esse é o NetWeaving. A gente começou conversando aqui antes do podcast, né? E você foi já fazendo algumas perguntas, a gente já foi falando sobre algumas coisas, você já foi anotando aí, já foi Sim, fazendo isso, né? Já fui. Ó, Alguns vou conectar compromissos vocês que com eu fiz esses com caras vocês. Vou te aqui. conectar com esse. Exato. Acho que é pelo simples fato de querer mesmo que, cara, o ecossistema esteja ativo, se ajudando mutuamente e zero intenção. O universo Porque devolve, né? o universo devolve. O bem sempre vence o mal. Tem Cara, sempre alguém vendo. sensacional. Caio Sensacional. Carneiro que diz isso. Cara, que legal, que legal. A gente mais do que nunca, assim, eu acho que pro momento que a gente tá, pelas coisas que a gente tem aprendido, pelas nossas referências, Pelas águas que a gente tem bebido, né? exato, Águas que tem vivido. o networking, eu sei porque assim já tá quase pejorativo o quanto as pessoas estão falando sobre isso Sim, e sim. tentando criar uma... Mas, cara, meu testemunho sobre isso é Sim. que isso de fato tem poder. O sim. networking, ele existe uma moeda ali de troca, não É. necessariamente uma monetária, uma transação Não. financeira, mas que depois que a gente abriu, e não só de dizer assim, cara, eu acho legal, vamos fazer, mas além disso, a gente agir dessa forma, Agir a dessa gente forma. ir em busca, aquilo que tu Isso falou, aí. cara, fui para os Estados Unidos e meti, e a gente Isso começou a fazer, óbvio que numa proporção diferente, mas aí estar nos lugares. Se Lugar colocar certo. no lugar com pessoas, Isso aí. se conectar com pessoas, conversar, trocar ideia, participar de eventos, patrocinar eventos. Cara, isso tem mudado muito, porque tu vai ter um ganho financeiro, óbvio, porque vão existir sinergias ali de troca de dúvida. serviço e de interesse e tudo mais. Só que isso é uma das coisas, talvez a menos importante a curto prazo. Isso aí. Sabe? Porque as pessoas vão te conhecendo, vão te convidando para participar de grupos, vão te convidando para ir em lugares, para ver pessoas que financeiramente tu nem consegue pagar, então mesmo tendo dinheiro nesse caso, tu não teria esse acesso. Então mesmo. O networking ele te dá acesso a coisas e pessoas que é absurdo, como o Gustavo comentou, esse evento de Joinville que nós fomos, ver o Léo falando, por mais que nós, até a gente não pode deixar o Rafa ouvir isso, né? Mas por mais que nós somos patrocinador desse evento, eu falei, cara, eu pagaria de novo. Porque foi incrível o conteúdo. Tu vê pessoas que têm empresa há 30 anos e pessoas como nós, uma empresa de apenas 4 anos. Todo mundo assim, cara, o que foi isso? Tipo, olha o grau de profundidade e a humildade das pessoas. E aquilo que a gente tá falando também, a dúvida das pessoas, né? O cara de 1 ano e o cara de 30 tem as mesmas dúvidas, mas em proporções diferentes. Dúvidas, as mesmas então, dores. Então, tu te valida em algumas coisas, tu te chama atenção para outros. Cara, eu não tô olhando para diversificação de canais. Isso aí. Eu tô cabeça dura aqui, querendo vender aqui, mas o meu cliente quer comprar lá. Quer comprar lá. Pô, enfim, o networking, ele te coloca nesse lugar. Ele te coloca numa situação de inquietude, né? Ele te proporciona esse tipo de inquietude, porque a nossa cabeça tá limpa, o telefone tá falando, não tem ninguém te esperando para responder um e-mail, você tá ali naquele momento para se conectar. Eu acho que essa prática intencional, eu estimulo muito amigos e pessoas que eu tenho carinho a exercitar essa prática de forma intencional, se programar mesmo. Quem me segue nas redes sociais já viu que eu tenho uma meta de tomar um café com alguém. Só que assim, que susto. Eu achei que era um café por dia. Eu disse, não. Vive. Mas eu ia falar isso agora. Essa é a minha meta, na verdade. Tem uma semana que eu não faço 2 ou 3 cafés por dia. Legal. E aí, de novo, né? Tem momento que aí eu vou lapidando as minhas próprias regras. Sábado e domingo eu já fiz muito. Já tornei ele um pouco mais fechado para permitir que eu consiga prestar um trabalho solidário na igreja que eu já faço há mais de 10 anos. Então eu tô blindando e lapidando isso. Mas dependendo da troca que vai acontecer, não tem hora, não tem lugar, não tem... Hoje eu estava conversando com o meu diretor, vai ter um evento numa data tal, num tal lugar, e eu falei assim, estou organizando o carro pra gente ir junto. Vai você, meu diretor, o diretor comercial da tal empresa, eu e o diretor de marketing, vamos junto, que a gente vai ficar 1h30 no carro indo e voltando, trocando ele. Cara, não acredito, deixa comigo, topa, já tô travando a tua agenda. Cara...
Networking Irmão. misturado com netweaving, tá todo mundo indo na mesma direção, cara, com dores muito parecidas, com, sabe, dilemas do dia a dia muito parecidos. Ô, Bruno, sabe o que, Sensacional. que mais me encanta nisso tudo? É o quanto. É uma frase, né, de um filósofo bem antiga que quanto mais eu sei que Nada eu não- sei. que nada sei. Isso aí. Mas é uma coisa que nesses ambientes de pessoas tão prósperas, tu vê o quanto justifica. Aham. Aham. Quando tu pega um Márcio da vida, da Karsten, e a humildade daquele cara justifica. Sim. Justifica. Isso é uma coisa que, num mundo onde não é tão normal assim, essa humildade intelectual, essa humildade num todo, mas diante de uma mente tão brilhante, ser tão humilde intelectualmente e aberto a aprender, aberto a se desenvolver, cara, isso nos estimula demais a buscar isso. Buscar, Porque continuar. é o que movimenta, né? É o que faz a gente sair do ponto ambiente A pro B. B. É justamente essa humildade e esse objetivo constante que tu deixou muito claro isso desde o começo, essa fome por conhecimento, por desenvolvimento, nesses grupos, né, de Sim. pessoas tão prósperas, isso é algo que transpira. É. Isso, e o cara sai de lá renovado, né? Sim. Tipo, então tu vai lá se conectar com pessoas assim e tu vê o quanto isso é um ponto muito forte, cara. Gustavo. Isso me deixa muito feliz, cara. Não, é muito. E vou fazer uma ampliação desse tema, né? A roda da vida da gente, a felicidade da gente, é como se fosse uma pizza com várias fatias, né? A roda da vida, Paulo Vieira, Wendel de Carvalho, fala muito da roda da vida. Cara, é vida social, é vida financeira, vida espiritual, vida amorosa. A gente tem várias fatias dessa pizza que a gente precisa, saúde, né? O corpo, mente. A gente precisa estar. O equilíbrio de cada uma dessas fatias, eu acho que é o que realmente nos leva para esse caminho da felicidade. E esses ambientes também nos são exigidos. Eu faço algumas críticas quando tenho oportunidade àquelas pessoas que não frequentam regularmente o templo cristão, dependente da tua fé. A gente está numa fase que tudo está sendo muito relativizado. Muito relativo. Eu sou correto, eu sou uma pessoa boa, não preciso ir na igreja. Tem muita gente que relativizou isso. Mas o quanto você está se abastecendo? Quanto você está se abastecendo de Cristo, de ensinamentos bons, de ética? Quando você fala, eu sou bom, não preciso, tá se comparando com quem? Porque existem 10 mandamentos que a gente precisa seguir. E independente da religião, todas têm os mesmos 10 mandamentos. A Bíblia, salvadas algumas pequenas diferenças, ela é a mesma para todo mundo. Então, assim, o ambiente também é esse. O quanto você está devolvendo para o mundo os dons que tu recebeu, o quanto você é solidário, né? O quanto você está, de alguma maneira, se colocando a serviço do próximo. E aí, tem ambientes em que tá todo mundo também com esse propósito de ajudar o próximo, tá com esse propósito, cara, de ser mais cristão, de se reabastecer espiritualmente, porque é uma das fatias da nossa felicidade. Porque quantas pessoas a gente conhece que são extremamente sucedidas financeiramente, mas são infelizes? Porque alguma dessas fatias não está bem calibrada. Então, cara, é um eterno calibrar, um eterno equilibrar de pratos, cada uma dessas fatias. E eu estimulo, quando posso, quando tenho essa oportunidade, para que as pessoas também olhem para essas outras áreas. Quantas pessoas gostariam de ter um corpo melhor, uma saúde melhor? E é andando com quem come hambúrguer todos os dias que tu vai ter um corpo melhor? Você vai ter que estar nos ambientes onde as pessoas Isso é o principal, correm. furar as bolhas, né? Furar as bolhas. Você tem que ter no teu círculo de amizade as pessoas que correm. Mas isso tem que ser um objetivo, malham. né? Eu acho que esse é o nosso objetivo de vida. A gente estar nos ambientes, porque nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Com certeza. Então, eu estar num ambiente que me ajuda. Eu recentemente ouvi, eu não sei quem foi o autor, não sei se foi Thiago Brunet ou foi o Nigro, ele fala isso. Pessoas prósperas, elas não têm as respostas para tudo. Elas trazem para perto quem sabe da resposta. Perfeito. Então, eu não preciso saber de treino, de academia, mas se eu andar com essas pessoas e cuidar, né? Eu tô numa vibe, quem me segue vê, eu já tô bebendo água há 9 meses da meditação e do yoga. Numa tentativa minha, numa das minhas fatias, de que o meu pensamento é muito acelerado. E eu preciso me presentear 2 vezes por semana para frear esse pensamento. Para me conectar comigo mesmo. Quem é o Bruno de verdade? Vocês já fizeram essa pergunta? Quem é o Luiz de verdade? Quem é o Gustavo de verdade? Que ninguém conhece.
Eu demorei um monte pra responder essa pergunta. Eu já fiz e quando eu comecei a meditar, eu fiz uma vez porque eu esqueci que eu tinha que meditar e eu fui fazer outra coisa, né? Eu comecei a meditar e eu esqueci que eu Mas tava é muito meditando. normal, e é eu muito saí normal. quando- A gente faz uma agenda. Aí lá Minhas primeiras meditações cara, amanhã antes das 8 eu preciso resolver isso, amanhã é o dia que eu tenho que resolver aquilo da construtora. Amanhã, Mas você faz a guiada, não faz? Eu faço a guiada. Então, eu fazia guiada Aham. também, quando eu trabalhava de casa, porque daí, ok, eu tô sozinho, se eu boto a guiada, eu sei que eu tô fazendo a meditação guiada, porque quando eu comecei a fazer aquela de sentar, eu cheguei num ponto assim, Sozinho. O que eu tô fazendo aqui? aqui? não, vou Esqueceu. trabalhar? É isso aí. Esqueceu. É isso aí. Aí uma hora depois ele voltou, sentou e E sentou e conseguiu. Terminou. Mal de Enfim, TDAH, é. pra sentar, finalizei, É, sai. eu ainda não fiz meu diagnóstico, mas eu devo ter isso aí, viu? Como o meu pensamento é rápido, eu tenho. Mas enfim, eu quero só estimular, de uma maneira geral, que os ambientes, eles invocam também ambientes fora do profissional. O ambiente da solidariedade, da espiritualidade, até do cuidado com o corpo e da mente. Andar com essas pessoas é fantástico. Da honestidade, Sensacional. né? Eu Da acho que honestidade. o networking, pra nós, eu acho que assim, é tu furar É aquela pro bolha. negócio. É assim, porque tu convive com as pessoas, tu é a média das pessoas que tu convive, e quando tu vai pra esses lugares, tu fala, putz, tem uma galera que eu quero conviver, Isso e aí. que pensam alinhado às referências que eu tenho, que vivem aquilo no dia a dia. Então tu vai e volta, mas tu vai furando aquela bolha. Exato. Né? Putz, Isso é como sensacional. eu ainda posso ser melhor nessa área, sabe? Eu lá na yoga, até então todo mundo era anônimo até um determinado momento, eu não conhecia a vida profissional de ninguém. Aí começamos, primeiro, posto uma foto, um marca o outro, tu vai lá e vê quem que é aquelas pessoas. E eu comecei a ver que na minha aula de yoga tem um monte de empreendedor, cara, em busca de um equilíbrio melhor. Cara, de equilibrar melhor a vida pessoal, família, filhos, um ritmo intenso de viagens. Cara, agora a gente já troca. E aí eu vejo, nossa, como eu tô longe de ser essa pessoa melhor, tá? Avancei muito nas casinhas da vida, né, em algumas áreas. E essa área aqui, ó, o controle das emoções. Cara, controle emocional, um dos mal do século, cara. O quanto eu ainda tenho a evoluir no meu controle emocional. Então, cara, eu tô no ambiente certo, andando com as pessoas certas, pra me ajudar nessa próxima etapa que eu quero cumprir, sabe? Então, eu acho que é o grande, palavras da minha mãe, a felicidade é um equilibrar eterno de vários pratos, e o equilíbrio disso que faz esse ser humano feliz. Como tu falou, vou fazer o link com o que tu falou, essa nossa jornada é muito rápida, né? Quando a gente fala em 100 anos, 90 anos, 80 anos, é muito rápido. Muitos de nós, meu caso, tô no 40, será que eu já tô na metade? Já passou, o primeiro tempo do game passou. Cara, qual que é agora a próxima etapa? O que ainda precisa ser desenvolvido? E dá-lhe, meu amigo, o eterno movimento. Exatamente. Quer mandar aquela? A braba? Posso mandar? A gente Vai. tem uma pergunta aqui que a gente sempre faz, que ela é bem profunda, assim, sabe? Mas sai muita coisa boa daqui. Então a gente sempre faz ela, tá? E sem Ai, pressão ai, ai. a gente não espera menos, né? Porque é um cara que gabaritado, né? Suei Justo, aqui, justo, suei agora. Vou justo. até pegar a água. Cara, a gente entende que a gente não sabe onde isso aqui pode chegar. Perfeito. Isso aqui, o YouTube é um canal que envelhece super bem, né? Sim. Então, tipo, ali vai gerando conteúdo ali e vai impactando pessoas e crescendo a um nível que a gente nem consegue controlar. A internet faz isso, né? Sim. E se tu tivesse uma oportunidade de, através desse momento, impactar todas as pessoas desse planeta, que mensagem tu passaria? Ou tu tá fazendo um anúncio, tá rodando um anúncio, tá no outdoor, tá na televisão, tá no rádio, tá em todos Tá todo mundo vendo. Tá todo mundo vendo isso. O cara abriu o aplicativo do Tigrinho, tu vai aparecer lá Nossa antes de Senhora. qualquer coisa. Cara, eu vou trazer uma frase do Wendel de Carvalho que me impactou muito. Tem mais de um ano, não tem um ano isso, foi em novembro de 2023, numa imersão em Balneário Camboriú, onde ele meio que encerra uma madrugada do terceiro dia dizendo que a felicidade da gente, ela só é verdadeira, ou a gente só tá aqui nessa vida de verdade se for para servir o outro. Então essa é a mensagem que eu levaria para todas as pessoas do mundo, para a gente ter um olhar do quanto eu estou servindo o outro. Servindo a minha equipe, servindo a minha esposa, meu esposo, servindo os meus filhos, servindo o outro. Segundo o Wendel de Carvalho, isso me tocou profundamente, que no dia que a gente conquistar todas as nossas metas, tudo aquilo que a gente sempre sonhou, tudo, conquistei tudo, cadê o sentido? Qual é o meu sentido de ter vindo aqui? Né? Lutei, conquistei. O corpo, a vida financeira, a vida espiritual, conquistei tudo que eu queria. Qual é o sentido? Servir o próximo.
Então, eu tô bebendo muito dessa água, refletindo muito sobre isso e tentando executar isso no meu dia a dia para ser uma mensagem verdadeira, para que eu consiga, né, levar isso. As pessoas que me cercam, eu tento muito executar, eu estou a serviço. O que eu puder servir, amigos próximos, familiares, colaboradores, membros da minha equipe, meus sócios. Então, eu acho que é servir. Comece a servir o próximo. Perfeito. Baita mensagem, tá? Valeu. Baita mensagem. Brunão, muito obrigado pela tua participação, por ter cedido o teu tempo valioso, né? O ativo mais valioso que a gente tem na vida é o tempo. Sim. Para estar aqui conversando com a gente, para estar aqui dando teu testemunho, Foi incrível, trazendo tá? as tuas experiências. Legal, obrigado. Foi um aprendizado sensacional. Aula. Para nós é a realização de um sonho estar em lugares como esse, com pessoas como você, para a gente poder aprender e trocar ideia. Eu sei que, antes de finalizar, você tem algo ali pra gente, né? Pra você. Quando a gente publicar, vamos gerar um cupom de desconto para audiência. Esse aqui isso é depois, então esse é o próximo podcast. Ah. É o próximo. Eu sou o sócio desse projeto. Ele é bem novo e a gente abriu em 2022, mas tem só 3 meses. Welton, coloca aqui, ó. Welton, coloca na geral aqui. Esse é um gin, é o gin Debra Valley. É uma bebida ultra premium, produzida em Blumenau, com uma garrafa made in Italy, um líquido, um gin com 27 botânicos, um teor alcoólico bem alto, mas é um projeto nosso que a gente está lançando agora, me empreendendo. Provem, por favor, marca a gente, porque nessa fase inicial realmente são amigos e conhecidos que estão nos apoiando mesmo, porque a gente tem que proteger caixa. Então é um lançamento, então tudo está sendo feito conforme a gente planejou, mas é um gin e logo vai chegar a vodka. Meu sócio está doido para lançar a vodka e aí a gente tá lançando e aí quero depois gerar um cupom de desconto isso aí, para a galera poder prestigiar a gente e comprar um gin ultra premium de uma qualidade impecável. Eu garanto, pode fazer teste cego. É o melhor gin que vocês vão beber na vida. Aí sim, gostei do... Perfeito, pessoal. Então tá aí, a gente vai correr atrás desse... Criar um cupom de desconto para disponibilizar para vocês. Perfeito? Não, queres falar as tuas palavras? Não, eu agradeço vocês, viu, Luiz, Gustavo, a toda a audiência, tá? Obrigado pela oportunidade. Conecte com a gente aí nas redes sociais, estou à disposição. Passa a tua rede social, inclusive. Sim, @BrunoBRSB, a minha rede social, é uma só, é um Bruno só. Às vezes eu converso com a turma de marketing, Bruno, vamos separar, né, e tal, mas é uma rede só, vocês vão ver o Bruno verdadeiro lá no dia a dia. E vamos nos conectar, porque eu acho que, pegando essa frase que tu me provocou, né, eu acho que a gente está aqui para servir, o que tiver à minha disposição para servir as pessoas e o outro, eu quero estar à disposição. Animal. Perfeito. Galera, muito obrigado, né? Mais uma vez e até a próxima. Valeu.